E hoje eu quero refletir sobre a nossa rotina espiritual irá definir a nossa fidelidade. Aquilo que fazemos mediante o nosso dia, a forma que lidamos mediante a nossa vida diariamente, vai definir se seremos fiéis ao Senhor ou não. Existe uma máxima hoje no mundo gospel que já é uma realidade entre os católicos, que existem os católicos praticantes e os católicos não praticantes. Isso já é uma realidade há muitos anos. Então, o cara é católico, ele diz que é católico na hora do IBGE, mas ele vive uma vida completamente ao contrário do que aquilo que é pregado na paróquia, que ele vai uma vez ou outra. Só que essa realidade, ela invadiu as igrejas cristãs protestantes nos últimos anos. Então, além de católicos não protestantes, não praticantes, nós chegamos à realidade do cristão protestante, mas não praticante. Ou seja, eu digo que eu sou cristão na bio do Instagram ou na minha rotina matinal, eu leio o Café com Deus Pai lá e faço essas questões todas, ouço músicas que falam de Deus, porém, eu não tenho uma vida que condiz com a Bíblia Sagrada. Essa é uma realidade terrível dos dias atuais. É uma realidade que tem permeado nossas igrejas e nós temos muitos lugares onde as pessoas dizem: eu sou cristão, porém a vida dele não resume a sua cristandade. Blogueiros, influenciadores digitais que dizem que são cristãos, porém vivem vivendo uma vida que não condiz. Se batizam num dia e no outro dia estão vivendo a mesma vida que tinham antes. Ou dizem que nasceram no lar cristão e vivem uma vida que não condiz com o que a Bíblia diz. E o porquê isso? Porque eles não têm uma rotina espiritual e por não terem uma rotina espiritual, a fidelidade deles está sempre comprometida. Aumenta um pouquinho meu retorno, por favor, Diego. E para isso nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Que diz assim: procura-te apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra. Nós estamos prontos e o nosso coração, Pai, está aberto para recebê-la. Que o Senhor possa falar em nossas vidas essa noite e que nós possamos sair deste lugar transformados pelo teu amor e a tua graça. Que nós não possamos sair como entramos, mas possamos sair totalmente mudados deste lugar, em nome de Jesus. Amém. E por que eu escolhi esse texto para falar sobre essa verdade? Porque Timóteo era um pastor jovem que estava na igreja de Éfeso, trabalhando para que o evangelho pudesse ser fortalecido. Ele era um pastor que Paulo já tinha disciplinado, um pastor que Paulo já tinha ensinado o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. E após assumir essa igreja, após assumir esse lugar, após começar a pregar o evangelho, Paulo vem dizendo a ele como ele deveria se comportar e como a igreja de Éfeso deveria se comportar. E dentro dessas muitas falas de Paulo, porque Paulo já estava no final da sua vida, tanto é que no capítulo 5 de Timóteo ele escreve uma despedida. Já estou sendo derramado como uma oferta de libido. Ele diz: a minha caminhada está chegando ao fim. Eu já não sei mais quantos dias eu vou viver. Porém, além de estar chegando neste lugar, no fim da sua vida, com a certeza de que iria se encontrar com Cristo, Paulo quer dizer a Timóteo como ele e a igreja de Cristo deveriam se comportar. E aí Paulo diz: Timóteo, você e a igreja que você pastoreia, essas pessoas devem se comportar como obreiros aprovados. Essas pessoas devem se comportar como aqueles que não foram reprovados pelo Senhor, haja vista que todos eles já foram salvos. Paulo não estava lidando com o ímpio.
Paulo não estava lidando com aquele que não tinha conhecido a Jesus ainda. Paulo estava lidando com a igreja do Senhor, aqueles que tinham sido salvos por Cristo Jesus. E aí ele diz: vocês devem se comportar como obreiros aprovados. Vocês devem se comportar como obreiros que não se envergonham do evangelho. Por quê? Porque ainda nessa época as pessoas morriam por causa do evangelho. Já que falei milhares de vezes aqui que os primeiros 300 anos da igreja foram terríveis. Então, quando alguém se convertia ao Senhor, a pena dele automática era a pena de morte. Então, alguns sobreviviam porque fugiam de um lugar para o outro, mas a maioria converteu, converti. Agora o seu caminho é a morte. Aí Paulo está dizendo: não tem como você ser um cristão, já que está valendo na sua cabeça, não tem como você ser um cristão desaprovado. Já que está valendo a sua vida, já que você diz que você nasceu de novo, que você foi encontrado por Cristo Jesus, não tem como você ser um cristão desaprovado, um cristão mais ou menos, um cristão que vive uma vida da forma que quer. Você deve ser um obreiro aprovado, que não se envergonha e que maneja bem a palavra de Deus, ou a palavra da verdade. E aí, baseado nisso, me veio essa reflexão: como nós seremos obreiros aprovados? Como é que nós teremos uma vida que o Senhor tem de nós essa aprovação? E aí a resposta automática é: criando uma rotina espiritual. A única forma de nós vivermos uma vida como obreiros aprovados, que não se envergonham do evangelho, é criando uma rotina espiritual. O que é uma rotina? Uma rotina é um caminho, normalmente, um caminho utilizado normalmente, um itinerário habitual ou alguma coisa rotineira. Ou seja, eu saio do meu trabalho todo dia e eu escovo os dentes, eu saio para o meu trabalho, escovo os dentes, tomo meu café e depois eu pego um ônibus tal e aí eu chego no meu trabalho eu faço isso, dá 6 horas, eu bato o ponto, volto para casa e aí eu chego em casa, faço a janta, faço isso e depois eu vou dormir. Isso é uma rotina. E muitos de nós temos rotinas. Se você estuda, você tem uma rotina. Você acorda de manhã, faz o que tem que fazer e vai para a escola. Volta da escola, faz o que tem que fazer e vai dormir. Se você trabalha, é a mesma coisa. Você acorda de manhã, vai para o seu trabalho, faz o que tem que se fazer no seu trabalho, depois você volta para casa, faz o que tem que fazer e depois vai dormir. Isso é uma rotina. E todos nós temos rotinas. Qual que é o problema? Nós criamos rotinas no estudo. Nós criamos rotina no trabalho, nós criamos rotina na família, mas nós não temos ainda, muitos de nós não temos ainda uma rotina espiritual. Uma rotina que vai fazer com que a nossa vida espiritual seja alicerçada em Cristo Jesus. E aí, baseado nisso, eu quero citar 3 pontos que deve haver em nossa rotina espiritual para que nós possamos ser saudáveis para com o Senhor. Você está comigo, irmão? A primeira coisa que deve ter em nossa rotina espiritual é uma rotina de comunhão intencional. Preste atenção, você tem que ter uma rotina de comunhão intencional. Comunhão com quem? Com os nossos irmãos. E essa comunhão, ela deve ser intencional. E para eu te explicar o que é uma comunhão intencional, eu quero te explicar o que não é uma comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem, não para o melhor, e sim para o pior. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Vocês se reúnem, vocês estão juntos na igreja, vocês comem, vocês bebem em comunhão, em união uns com os outros, assim, na mesma mesa. Vocês cultuam juntos, vocês cantam juntos, vocês ouvem a exposição da palavra juntos, porém, vocês não estão se reunindo para o bem, vocês estão se reunindo para o mal. Vocês não estão reunindo pelo certo, vocês estão se reunindo pelo errado. Então dá para nós entendermos que não basta apenas nós nos reunirmos. Não basta apenas nós virmos ao culto no domingo. Não basta apenas nós fazermos comunhões a cada 6 meses para sentarmos e nos alimentarmos uns com os outros. Não basta. Isso deve ser feito da maneira correta.
Então, o que não é uma comunhão intencional? Quando nós nos reunimos para falar mal um dos outros. Isso não é uma comunhão intencional. Quando eu gasto o meu tempo, quando eu utilizo do meu tempo, que eu poderia estar construindo algo em alguém ou com alguém, e eu gasto esse tempo para falar mal da vida do meu irmão que está sentado junto comigo no domingo na igreja. Ou quando eu saio da minha casa para conversar com outra pessoa, quando eu saio da minha casa para tomar um café com outra pessoa, ou na mesa da minha casa, eu ouvi um pastor falar esses dias para trás sobre as pessoas que estão em casa e se assentam à mesa, juntamente com os filhos, no almoço ou na janta, e a única coisa que sai da boca dessas pessoas são palavras maldizentes para outras pessoas. Aí sai do culto de domingo, cheio de Jesus. O filho ouviu a palavra na escolinha. Você ouviu a palavra no culto. Aí chega na segunda-feira, na hora da janta, se sentam para falar mal do outro. O que o filho está ouvindo? Ele ouviu que Jesus é bom. Ele ouviu que a igreja deve viver em comunhão. Ele ouviu que nós somos um em Cristo Jesus. Mas quando se torna vida, quando se trata da vida em casa, ele ouve as pessoas dizerem que você viu fulano de tal? Viu a roupa que o fulano de tal estava na igreja? Viu fulano de tal fazendo isso? Viu fulano de tal fazendo aquilo? Pessoas que se reúnem para falar mal um dos outros. E isso não é uma rotina intencional de comunhão. Ou quando nós nos reunimos apenas por nossos interesses. Ou seja, eu quero conversar com outro, eu quero falar com outro, mas é apenas pelo meu interesse. Eu te procuro, eu converso com você, eu quero uma comunhão com você, mas apenas quando me interessa. Quando é o meu interesse. Quando não é do meu interesse, você é descartável. Se não me interessa, se eu não estou precisando nada que venha de você, você se torna descartável. E isso não é uma rotina de comunhão intencional. O que é uma rotina de comunhão intencional? Salmos 33, versículo 1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é uma rotina intencional. É muito importante que a igreja de Cristo viva em união. Eu não digo bajulação. Eu digo união. O que é bajulação? Quando eu me reúno com outro apenas para puxar a sardinha da pessoa. Ou aquele relacionamento em que eu não saio da casa do fulano e o fulano não sai da minha casa. Isso é bajulação. Eu não estou dizendo bajulação, eu estou dizendo união. Essa rotina de união, essa rotina de comunhão vai fazer com que você se torne um cristão melhor a cada dia. Por quê? Porque as dores do outro pode ser que vão curar as suas próprias dores. Ou as suas dores vão ser curadas por alguém que tenha cura por essa dor. Quando nós sentamos uns com os outros, quando nós resolvemos conversar uns com os outros e nós estamos mal às vezes, essa comunhão, irmão, talvez no início do culto, no final do culto ou durante a semana, essa comunhão vai fazer com que haja cura no meio da igreja. Essa comunhão, dessa conversa, desse diálogo, de às vezes nós estarmos mal e nós precisarmos de um diálogo, de uma conversa, de um abraço, de uma solução para um problema. E aí essa comunhão resolve esse problema. Por quê? Porque quando há comunhão, eu consigo me desabafar com o meu irmão, sabendo de que amanhã a notícia que eu contei para ele não vai estar espalhada pelos jornais da cidade. Sabendo que o que eu falei com ele em segredo, ele vai me ajudar em segredo se ele puder, e não vai espalhar pelos 4 cantos das cidades que fulano de tal está passando por essa situação. A comunhão na igreja é necessária para que nós possamos melhorar a nossa espiritualidade. O que é uma rotina de comunhão? Quando nós nos preocupamos uns com os outros. É uma rotina de comunhão. A preocupação com o outro é uma rotina de comunhão. E aqui fica a pergunta: quando nós nos preocupamos uns com os outros? Quando o outro não veio no culto? Quando o outro está faltando de um culto numa certa frequência, será que nós temos essa percepção, dessa preocupação de saber, fulano faltou 2 cultos? Eu ouvi um pastor falar alguma coisa alguns anos atrás, na verdade. Ele disse,
alguém que faltou do culto no domingo sem uma justificativa plausível, ele já começou a se afastar da igreja. Por quê? Tratando-se de casa de paz agora, nós temos culto só no domingo. Se uma pessoa não vier no culto sem um motivo plausível em um domingo, ela ficou 15 dias sem vir no culto. Por que não veio, irmão? Ah, não sei. Essa pessoa pode estar se desanimando. Essa pessoa pode estar passando por situações. E essas situações pode ser que estão deixando ela num lugar em que a igreja e outros locais não é um local mais confortável para essa pessoa estar. Então, a comunhão, a rotina de comunhão faz com que nós nos preocupemos uns com os outros. Pegar o telefone na segunda-feira e dizer, irmão, você não foi no culto ontem? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não como uma cobrança, mas aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Preocupação uns com os outros. Outra coisa, oração uns pelos outros. A rotina de comunhão gera oração uns pelos outros. Por quê? Talvez você esteja num momento mal também. Talvez você pode estar num momento em que não está propício para você talvez pedir por ninguém. Mas você nasceu de novo, é filho de Deus. Jesus te resgatou na cruz do Calvário. Você, eu, nós, a única ferramenta que nós temos para buscar pelo outro é a oração. E talvez, porque o outro está passando por um momento difícil, ele não consegue orar com fé, talvez Deus pode te usar como resposta de oração para a vida dessa pessoa. Já parou para refletir nisso? Porque eu não sei se você já passou por um momento ruim, mas o momento ruim ele tem por primazia te cegar. E aí você não consegue mais orar direito. Aí você não consegue mais buscar ao Senhor como deve buscar. Você não consegue ter a percepção da oração. E talvez mesmo em meio a uma resposta de oração, você não tem percepção de que se Deus respondeu ou se Deus não te respondeu. Se você tiver uma pessoa para orar, ou se você for uma pessoa que ora pelo outro, e se Deus quiser te usar para ser a resposta da oração dessa pessoa, você está disposto? Assim, Deus, fulano de tal está passando pelo momento mal e eu quero orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa trazer a solução. Talvez você não tenha a solução, irmão. Conversei com uma pessoa um tempo atrás, um amigo meu, de muito tempo, e ele passando por situações financeiras, e sabe que eu sou perito em resolver situações financeiras complexas, né? Adquiri essa qualidade. Só que a dele era assim, era coisa de 300 mil reais. Ele disse, meu contrato é 50 mil por mês e está atrasado há 6 meses. Eu não sei o que fazer mais, eu não tenho percepção de valores, é muito dinheiro. E aí atrasou, eu não sei quando que volta, e já estou em 300 mil reais negativo. Aí eu conversando com ele aqui, eu disse, vamos orar. Porque eu estou ali acostumado nos 10, nos 15. Agora 300, irmão, não tem base. É muito dinheiro. Eu disse, nós vamos orar. Talvez seja uma resposta vaga. Talvez seja uma resposta que não tem sentido, mas é 300 mil reais, nós vamos orar? Sim, vamos orar. Por quê? Porque nós não cremos que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não está trabalhando, você está vadiando, você acorda de manhã e fica dormindo? Não, você está correndo atrás do trabalho? Tô. Você tem um contrato? Tenho. E está acontecendo alguma coisa que está travado? Está acontecendo que está travado? Tá. Vamos orar. Porque se Deus é dono do ouro e da prata, e se Deus pode dar solução a nós, por que Ele não pode dar solução a você também? Então pode ser uma resposta vaga, pode parecer uma resposta vaga a oração, mas não é. É a ferramenta mais poderosa que um servo de Deus pode ter. É a ferramenta que pode mover céus e terra. Um contato pode resolver um problema. Um contato que você tem no telefone pode ser que você ligue e pode resolver um problema. Mas a oração move o coração daquele que pode resolver todas as situações. Então talvez a oração uns pelos outros vai fazer com que essa rotina possa ficar mais instável, possa ficar mais estável. A rotina espiritual possa melhorar com o Senhor. Então nós devemos orar uns pelos outros. Outra coisa, nós devemos entender os momentos uns dos outros e respeitar esses momentos. Porque nem todo mundo vai estar bem o tempo todo. Vai estar bem o tempo todo. Nem todo mundo vai estar rejubilante o tempo todo.
As pessoas passam por momentos difíceis. Nós devemos respeitar esses momentos difíceis. Porém, nós não devemos abandonar nos momentos difíceis. Nós devemos respeitar os momentos difíceis das pessoas. E talvez a pessoa no momento difícil, ela não quer conversar. Ela não quer falar tudo bem. Nós não devemos extrapolar o limite da pessoa. Mas nós também não devemos abandonar essas pessoas. Por quê? Talvez seja um momento difícil. Mas momentos difíceis vêm e vão. E o que vai contar no momento difícil é quem estava quando aquela pessoa estava passando por aquela situação. No momento mau, eu precisei de uma oração e fulano de tal estava lá. No momento mau, eu precisei de uma conversa e a igreja estava lá para me servir. Eu sempre gosto de fazer essa analogia da igreja com o exército. E a igreja é esse exército e o exército que não abandona. Há umas 3 semanas atrás, saiu um vídeo de um soldado, de um tenente, se eu não me engano, do BOPE no exército, no Rio de Janeiro, que ele morreu com um tiro na cabeça, mas meses atrás, no meio da guerra, Rio de Janeiro, guerra, tiro, fuzil para todo lado, esse mesmo cara com um amigo baleado nas costas, todo carregado, cheio de armas no corpo, todo equipado, e ele caminhando com esse cara nas costas e o tiro passando, outras pessoas cobrindo e ele segurando essa pessoa nas costas, com a sua vida em risco. A vida dele em risco, mas o amigo dele não estava morto. Portanto, ele segurou nas pernas desse amigo, colocou ele nas costas e correndo com ele no meio da favela do Rio de Janeiro, o tiro para todo enquanto é lado, algumas pessoas cobrindo ele, mas ele conseguiu salvar esse amigo. Porque se ele tivesse deixado o amigo no meio do caminho, se tivesse deixado o amigo na trincheira da guerra, por causa de um momento mau que o amigo estava passando baleado, o amigo poderia ter morrido, mas ele resolveu salvar a vida daquele amigo. Assim é a igreja de Jesus. A rotina de comunhão gera essa percepção de o fulano precisa de mim, ele está no momento ruim, talvez ele não quer que ninguém interfira no momento ruim dele, mas eu não posso abandoná-lo. Ele está passando por um tempo ruim, e no tempo ruim talvez ele não quer que eu intrometa, mas eu não posso abandonar essa pessoa. Preste atenção, a igreja de Jesus sobrevive há muitos anos por causa dessa união com os irmãos. A igreja de Jesus sobrevive há anos porque um deu a vida pelo outro, porque um resolveu encaminhar a vida do outro. Está comigo, irmão? A segunda rotina que nós devemos ter. Rotina de oração. Todo cristão deve ter uma rotina de oração. E por que nós devemos ter uma rotina de oração? Porque se nós não orarmos, nós não ouviremos a voz de Deus e nós não saberemos quem Deus é e não conheceremos Deus nem nos momentos bons, nem nos momentos maus. E qual é o nosso maior exemplo de oração? O próprio Jesus, que mesmo sendo Deus, orava sem cessar. Olha só o que ele diz em Lucas 3, olha só o que a Bíblia diz em Lucas 3, Jesus orando por seu batismo. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus orando, também sendo batizado também Jesus, orando ele, e os céus se abriu. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesus orando em um local solitário, diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda muito escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só, ele orou no seu batismo, orou no local solitário. Por quê? Porque Jesus era Deus e ele sabia dessa importância da oração. E há uma importância, irmão. E aqui eu não estou dizendo sobre local. Eu vou orar no monte, é uma percepção sua. É obrigatório? A Bíblia não nos diz que é obrigatório orar em monte. A Bíblia nos diz que é importante orar. Mas nós devemos aprender com Jesus, que, por exemplo, ele se retirava para orar. Ele gastava tempo em oração em locais desertos. E talvez o local deserto que nós precisamos seja o nosso próprio quarto. Mas qual que é a percepção que eu tenho? E eu me coloco nesse quadro. Que muitas das vezes, apenas num momento difícil, nós buscamos esse local deserto para orar. Já percebeu? Que no dia mau, nós buscamos essa oração em todos os lugares.
Nós buscamos o quarto em todos os momentos. No dia mau nós dizemos, meu Deus, nada dá certo, as coisas não florescem, parece que as coisas não vão andar. Eu vou procurar um local para eu orar. Aí ora no quarto, aí ora na rua, aí ora no banheiro da empresa, aí ora em todos os lugares. Por quê? No dia mau nós buscamos essa oração, mas o que Jesus nos ensina é que nós devemos orar o tempo todo e nós devemos nos afastar para orar também. Nós devemos nos afastar para orar. Por quê? Porque nesse afastamento, no local entre que estamos apenas nós geramos intimidade. Preste muita atenção nisso, irmão. É impossível um casamento dar certo se as pessoas conviverem o tempo todo com outras pessoas. É impossível um casamento dar certo se o casal morar em uma casa e essa casa estiver cheia de gente o tempo todo. É só você perceber a vida desses famosos influenciadores, principalmente, que sempre tem alguém perto. Aí a pessoa vai viajar. Não vai viajar ela, o marido, a esposa e os filhos. Não. Vai o marido, a esposa, os filhos e 775 pessoas. Aí tá em casa fazendo vídeo da casa. Tá essa pessoa, o casal e mais 800 pessoas em casa todos os dias. Tinha um casal recente, que se separou recente, que eu falava com a Luana quando eu via vídeo. Casamento de fachada. Por quê? Não conseguem ficar sozinhos. Casamento de fachada. Porque sempre tem que ter alguém perto. Eles não conseguem, tem dinheiro com força. Tem dinheiro que não dá para contar, é muito tempo para demorar para contar, e ainda você vai gastar uma vida e meia para contar o dinheiro todo, mas não consegue ficar sozinho. Por quê? Porque não há paz, não há intimidade suficiente no relacionamento, não há conversa no relacionamento. Assim somos nós com Deus. Assim somos nós na nossa relação com o nosso Pai. Se não há intimidade no secreto, como teremos intimidade no público? Porque algumas pessoas no culto parecem ter uma espiritualidade elevada. Levantam as mãos, aplaudem, gritam. Em algumas igrejas que são mais, uma linhagem mais pentecostal, as pessoas rodam, giram, quebram cadeira. Mas quando vão para a vida, não há intimidade. É uma falsa espiritualidade, é uma falsa intimidade. É como o casal que não tem intimidade na sua casa, não consegue jantar juntos, mas quando estão em público, querem passar a impressão que são um casal perfeito. Eles não têm intimidade na sua casa, mas estão em público, pegam na mão, dizem que amam, mas no secreto não tem intimidade alguma. Se nós não tivermos uma rotina de oração, a nossa vida vai se tornar superficial. Nós iremos levantar as mãos em público, mas em casa não oramos, a nossa rotina se torna superficial. Jesus orou também pela alimentação. Em João 6,11 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos quais estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Olha só, Jesus também orava pela alimentação. E aqui é um problema. Qual é o problema? E eu vejo muito isso na rotina. O telefone tomou tanto conta de nossas vidas que nós não conseguimos mais nos alimentar sem um telefone na mão. Nós não conseguimos mais tomar café da manhã sem um telefone na mão. O nosso almoço tem um telefone na mão. Como nós teremos a capacidade de glorificar a Deus pelo alimento que Ele tem nos dado, sendo que a nossa prioridade é assistir o que está acontecendo na vida dos outros, ao invés de cuidarmos daquele momento tão especial que é termos uma comida sobre a mesa? E não invadir só nossas vidas. Nossos filhos também foram invadidos por isso. A criança, na hora do almoço, crianças pequenas, 1, 2, 3 anos de idade, que elas não conseguem comer se não tiver um telefone celular na frente delas. E às vezes não é só assistindo as coisas, não. É as comendo com uma mão e mexendo no celular com a outra mão. Que gosto tem a comida? Que sabor tem a comida? Qual é o prazer de se alimentar? Sendo que você está comendo, mas a sua vida está focada em outra coisa.
Jesus orava pela alimentação. Paulo nos ensinou a orar por todas as coisas, também pela alimentação. Por que nós não oramos num momento tão importante? E eu não estou dizendo de orações mirabolantes, não. Estou dizendo pelo agradecimento simples, pelo prato de comida que nós temos em oração, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor providenciou o alimento na minha mesa hoje. Obrigado porque o Senhor providenciou a comida e hoje eu tenho com que me alimentar, graças ao Senhor. Nós devemos, preste muita atenção, isso aqui é um conselho, exclua o celular da sua vida na hora das refeições. Vai comer, vai almoçar na casa, senta-se na mesa. Quando se senta na mesa, normalmente é no sofá, cada um num canto, com o prato na mão e o celular em outra mão. Qual é a rotina criada de oração, de entendimento? Parece ser pouco, mas essa rotina é criada dia após dia. É uma rotina que vai nos ensinar como é que nós devemos orar ao Senhor. Talvez você não consiga orar muito, mas esse momento deve ser crucial para que você busque o Senhor, dizendo: Deus, obrigado pelo alimento. Obrigado pelo café da manhã. Obrigado pela janta. Obrigado, preste atenção. Eu estava pregando em outra igreja, ontem eu disse sobre isso. Sobre nós orar. Ó, barata matar. Nós orar. Debaixo dessa mochila, Lucas. Pronto, resolvemos. Sobre nós orarmos. Nós orávamos por coisas que nós não tínhamos. Preste atenção nisso, olha só, olha essa reflexão. Há muitos anos atrás, nós orávamos por coisas que não tínhamos. E hoje, nós não conseguimos agradecer por aquilo que temos. Nós orávamos pedindo a Deus: Deus, me dá uma família. Aí Deus dá uma família, hoje nós não conseguimos agradecer a Deus pela família que nos deu. Deus, eu preciso de uma casa. Aí Deus te dá uma casa, que seja de aluguel, mas Ele está te dando condição de pagar esse aluguel. Nós não conseguimos agradecer pela casa que nós temos. Aí nós oramos pedindo: Deus, eu preciso de um carro. Deus dá um carro e nós não temos a capacidade de orar agradecendo a Deus pelo carro que Ele nos deu. Eu me lembro quando eu morava ainda na casa da minha sogra. Morei durante 3 anos de favor. E aí eu lembro que no meu quarto tinha um basculante, uma janelinha pequenininha. E para onde eu olhava, e na cozinha tinha uma janela um pouco maior, que dava para uma sacada, para uma cobertura de um prédio. E por estar morando de favor naquele tempo, a minha percepção é que eu estava preso naquele lugar. Não no local, mas na mente. Dizendo: meu Deus, eu preciso dessa liberdade, eu preciso desse local, dessa libertação. Sair deste lugar, dessa prisão de mente, e eu preciso sair deste local físico. Porque se eu sair desse local físico, eu sei que as coisas vão começar a andar. Assim como Abraão, se tivesse continuado lá em Ur dos Caldeus, Deus não tinha feito nada na vida dele. Essa percepção de sair do local físico também faz a diferença. Aí quando eu consegui o primeiro dinheiro para pagar o aluguel, eu disse: vou locar a casa amanhã. Fui locar a casa, loquei a casa, sacada, olhar para o alto, para o nada. E aí, um dia eu estava em casa reclamando com Deus, dizendo: Deus, as coisas não estão dando certo, eu não estou alcançando aquilo que eu queria ter alcançado e tal. E aí Deus, essa percepção no coração, de olhar pela janela, e eu olhar pela janela do meu quarto, e ver a vista, ver as casas, ver os carros passando. Aí Deus me lembrando: lembra que quando você orava para ter isso? A garagem, porque na época eu estava com um carro, eu tinha que ir lá na igreja, lá em cima, guardar o carro e voltar a pé para a igreja. Orava a Deus pedindo a garagem. Deus fez a reflexão: lembra da garagem? Você me pedia, eu te dei, e agora você não tem a condição de agradecer por aquilo que você recebeu. Está igual criança mimada. Recebe, pede, recebe, pede, recebe, pede, e nunca está satisfeito com nada que eu te dou. Se nós não tivermos a percepção de orarmos pelo agradecimento, pelo aquilo que nós temos, nós iremos sempre estar reclamando por aquilo que não temos. E aqui ficam algumas perguntas. A primeira: quanto tempo nós gastamos em oração nessa semana que se passou? É uma pergunta retórica, responda para você. Quanto tempo você gastou em oração na semana que se passou? Agora, baseado nisso, quanto tempo nós estamos dispostos a gastarmos em oração nas semanas que estão por vir?
Tudo bem você não ter orado muito essa semana que se passou, mas você está disposto a orar na semana que está por vir? Rotina espiritual depende da oração. A última coisa que a rotina espiritual depende. Uma rotina espiritual depende de uma leitura bíblica decente. A nossa rotina espiritual depende de uma leitura bíblica decente. A Bíblia é o manual que o Criador nos deixou. Como é que nós podemos menosprezar? A sua Bíblia deve ser o seu melhor livro de cabeceira. Você deve ler a Bíblia diariamente. Eu não consigo ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, leia um capítulo. Não consegue ler 2? Leia 1. Leia sem vontade. Compre uma Bíblia de papel, uma caneta, leia sem vontade, até que o Espírito possa gerar em você a vontade de ler todos os dias. Porque eu não disse que é rotina? Se você sair de casa sem escovar os dentes, você vai ficar o tempo todo, meu Deus, eu preciso comprar uma pasta de dente em qualquer lugar para eu resolver o meu problema porque eu saí de casa sem escovar os dentes. Se você sair de casa sem passar creme, talvez, ou desodorante, você vai se virar para conseguir o creme e o desodorante para você resolver a sua doutrina, a sua rotina que você deveria ter. Assim também é a palavra de Deus. Se nós sairmos de casa sem lermos a palavra de Deus, nós estamos fadados ao erro. Compre a Bíblia de papel, um marca-texto, uma caneta e debruce na palavra de Deus. Dia e noite. Acorde de manhã, leia a palavra do Senhor. Não tem tempo de manhã? Leia na hora do seu almoço. Não tem tempo na hora do almoço? Leia na hora que você vai dormir. Mas não ouse passar um dia sequer sem se debruçar na palavra do Senhor. Não ouse passar um dia sequer sem se debruçar naquilo que o Senhor quer para nós. Por quê? Senão nós correremos o erro de ficarmos de porta em porta buscando uma palavra de Deus para nós. Aquela pessoa que sai de igreja em igreja dizendo, eu fui no culto hoje, mas o culto hoje foi muito mais ou menos. Por quê? Porque Deus não falou comigo. Como assim? A Bíblia estava fechada? Eu fui no culto hoje, mas o Senhor não falou comigo. Que história é essa? Deus tem muito tempo que não fala comigo. Como que Deus tem muito tempo que não fala com você, se a palavra dele está falando conosco o tempo todo? Se nós não nos debruçarmos na palavra de Deus, nós cometeremos o erro de ficarmos de porta em porta buscando uma resposta de Deus para nossas vidas, sendo que a resposta que Deus deveria nos dar, Ele já nos deu. Debruce na palavra do Senhor. E por quê? Primeiro, porque a Bíblia, diferente do que o mundo fala, é a palavra de Deus. Preste muita atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Como eu sei disso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia é, de capa a capa, a palavra de Deus que Deus deixou para nós. Segundo motivo que nós devemos ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é eficaz. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a Bíblia é eficaz na sua vida. A Bíblia é eficaz em nossas vidas. A Bíblia é o que nos faz entender o que Deus quer de nós. É o que nos faz ter uma vida direcionada para aquilo que Deus quer de nós. Outra coisa, a Bíblia também é o pão, é o alimento para o homem. Mateus 4,4 diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o alimento diário. É o alimento para que nós possamos ter uma rotina. Se nós passarmos 3 dias sem comer, nós possivelmente, sem nenhum acompanhamento médico, no jejum específico, 3 dias sem comer, nós possivelmente iremos parar em um hospital. Possivelmente, sem um acompanhamento médico para um jejum específico, você 3 dias sem comer, você para em um hospital.
como é que nós ousamos ficar 3 dias sem ler a palavra de Deus? Como é que nós ousamos ficar 3 dias sem nos debruçar na palavra de Deus? Algumas pessoas trazem a Bíblia no domingo, chegam em casa, tem um cantinho da Bíblia, onde colocam a Bíblia, e essa Bíblia vai ser revisitada só no próximo domingo. Quando lembra, meu Deus, é culto, né? Cadê a minha Bíblia? Nós não devemos ser assim. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o pão que nos alimenta diariamente. A oração deve fazer, a leitura da palavra deve fazer parte da rotina espiritual de todo filho de Deus. E eu quero concluir dizendo que a rotina espiritual vai definir a sua vida. A forma que você ora, a forma que você tem comunhão com os irmãos e a forma que você lê a sua Bíblia vai definir como será a sua Bíblia. Assim como nós não conseguimos passar um dia sem escovar os dentes, sem fazer higiene pessoal, nós não devemos passar um dia sequer sem executarmos essa rotina espiritual. Aí você diz às vezes, eu não consigo. É difícil orar. É difícil ler a palavra de Deus. Eu sei que é. Portanto, mesmo sendo difícil, nós devemos ter disciplina. Disciplina de acordar de manhã, mesmo que seja força, e orar. Mesmo que seja força, e ler a palavra de Deus. E mesmo que seja força, ter comunhão com nossos irmãos. Eu vi um dia desses para trás um vídeo, alguém compartilhou comigo um vídeo de um cara dizendo assim, não consegue orar não? Nem consegue ler Bíblia não? Vamos fazer o seguinte, você vai colocar o seu celular para despertar no horário lá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, mas você não vai colocar do lado da sua cabeceira não, vai colocar debaixo da cama. E aí do lado do celular, debaixo da sua cama, você vai colocar a Bíblia e o celular debaixo da cama. O celular vai despertar às 6 horas da manhã, você vai ser obrigado a descer da cama para pegar o celular debaixo da cama. E aí quando você descer da cama para pegar o celular, ainda meio que desnorteado, você vai ter que se ajoelhar. E aí na hora que você se ajoelhar, você pega o celular para desligar o celular. Só que você vai lembrar que você precisa de uma rotina de oração. Você vai pegar o celular, desligar o celular, já ajoelhado, pegar a Bíblia debaixo do travesseiro, abrir a Bíblia, ler a Bíblia e orar. Force a disciplina espiritual. Se você é pai, às vezes nós temos dificuldade de fazer o filho escovar os dentes, tomar banho. Né? Sim, meu Deus, meu filho não toma banho. Tem que brigar com o menino para tomar banho. Tem que brigar com o menino para escovar o dente. Você tem essa dificuldade. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele vai sair da rua com um mau cheiro e aí as pessoas vão dizer, tem pai não? Esse menino escova os dentes, esse menino não toma banho, tem pai não? Você briga às vezes com seu filho para que ele tome banho e escove os dentes. Mas nós não brigamos com nós mesmos para que nós possamos ter uma vida. A nossa vida, a nossa rotina espiritual tenha essa limpeza também. Aí qual que é o problema? Nós não estamos com mau cheiro diante das pessoas no nosso corpo, mas nós estamos com mau cheiro perante a Deus, porque a nossa rotina espiritual é falha. Tanto força essa rotina. Ore sem querer. Leia a Bíblia sem querer. Se relacione com as pessoas sem querer, até que isso se torne realidade e que a sua vontade, pouco a pouco, possa ser em fazer essas coisas. Fique de pé no seu lugar. Crie uma rotina espiritual. Tenha essa percepção. Crie essa rotina espiritual. Saia de casa com essa percepção, saia da igreja com essa percepção. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler Bíblia. Eu preciso me envolver com meus irmãos. Porque se não for assim, a minha fidelidade falhará certamente. Feche os olhos, vamos orar. Nós te louvamos, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, para que nós possamos, Pai, acordar amanhã pela manhã, e mesmo sem vontade, que nós possamos orar, Pai. Mesmo sem vontade, que nós possamos ler a sua palavra. Meu Deus, mesmo sem vontade, que nós possamos, Pai, ter comunhão com nossos irmãos. Que as nossas vidas possam estar mediante aquilo que o Senhor quer de nós.
Que nós não possamos, Pai, viver para nós mesmos, mas que nós possamos viver para o Senhor. Que nós não possamos, Pai, negligenciar a vida com o Senhor, a intimidade com o Senhor, mas que nós possamos, Pai, acordar todos os dias, buscando conhecer o Senhor mais e mais e gerando intimidade com o Senhor, que é o que importa verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda ao Senhor Jesus.